Senhores e senhoras desembargadores, desembargadoras, demais integrantes do Judiciário, tem início a sessão solene de posse dos desembargadores e das desembargadoras que ingressaram formalmente nesta Corte de Justiça no último dia 5 de novembro e que hoje se apresentam festivamente e solenemente à sociedade. Para a composição da mesa de honra, o excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ricardo Paes Barreto, que preside esta cerimônia. Fadeira, você permite que ele fique aqui? Então vou tirar o nome dele. Pelo menos isso. Desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que recebe os demais integrantes da mesa de honra, convidando inicialmente excelentíssima senhora Raquel Lira, governadora do estado de Pernambuco. Vamos receber o excelentíssimo senhor João Campos, prefeito da cidade do Recife. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Marcos Carvalho, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. E a excelentíssima senhora doutora Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB Pernambuco, representando o presidente Fernando Ribeiro Lins. Podem sentar para a declaração oficial de abertura desta sessão solene pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Declaro aberta essa sessão solene de posse dos 6 novos desembargadores e desembargadoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Virgínio Carneiro Leão, desembargador Ayrton Mozar Valadares, desembargador Marcelo Rússio, desembargadora Andréa Brito, desembargadora Ângela Lins e o desembargador Hélio Braz Mendes. Eu devolvo a palavra ao cerimonial para dar seguimento à solenidade. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional.
Podem sentar. Gostaríamos de fazer alguns registros de presenças. Momento em que a Corte deste Tribunal de Justiça recebe a todos com muita honra. Desembargador Federal Hélio Siqueira Filho, representando o TRF 5ª Região. Desembargador Sérgio Torres, vice-presidente do TRT 6ª Região, representando a presidente doutora Nise Pedroso. Conselheiro Carlos Neves, vice-presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, representando o conselheiro Valdaci Pascoal. Juiz Pedro Ivens Simões de França, representando o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Desembargador Luiz Carlos Gomes Carneiro Filho, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia. Doutora Bianca Teixeira, Procuradora-Geral do Estado de Pernambuco. Doutor Túlio Vilaça, secretário de Estado da Secretaria da Casa Civil de Pernambuco. Conselheiro Eduardo Porto, do Tribunal de Contas de Pernambuco. Doutor Valdir Bitu, subprocurador-geral do Trabalho. Juiz de Direito Emanuel Bonfim, vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, representando o presidente. Desembargador do Trabalho Eduardo Pugliese, TRT 6ª Região. Coronel Leonardo Viana, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Ivanildo Medeiros. Juiz de Direito Saulo Fabiani, diretor do Fórum da Capital. Nesse ato, saudando a todos os demais magistrados e magistradas do Estado de Pernambuco. Saudar o presidente do Grupo Ser Educacional, o Nassau, Dr. Jânio Janguier. Padre Damião Silva, pároco da Igreja da Madre de Deus, Dr. Nelson Souto de Araújo Filho, representando a chefia da Polícia Civil de Pernambuco. Magistrados, magistradas, membros do Ministério Público, conselheiros do Tribunal de Contas, advogados, defensores públicos, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Neste momento, será prestado o juramento regimental. Em nome dos 6 novos desembargadores, convidamos aqui, representando os novos desembargadores, desembargador Virgínio Carneiro Leão, e representando as novas desembargadoras, desembargadora Ângela Lins Cavalcante. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e deste Estado, respeitar as leis, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sob a inspiração das tradições de lealdade, bravura e patriotismo do povo pernambucano. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e deste Estado, respeitar as leis, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sob a inspiração das tradições de lealdade, bravura e patriotismo do povo pernambucano. Convidamos, neste momento, o secretário judiciário do Tribunal de Justiça para a leitura do termo de posse coletiva dos novos desembargadores. Com muita honra, leio termo de compromisso constitucional e posse solene dos excelentíssimos desembargadores
e das excelentíssimas desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na seguinte ordem: desembargador Virgínio Marques Carneiro Leão, desembargador Ayrton Mozar Valadares Vieiras Pires, desembargador Marcelo Russell Vanderlei, desembargadora Ângela Cristina de Noronha Lins Cavalcante, desembargadora Andréa Epaminondas Tenório de Brito e o desembargador Hélio Braz Mendes. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2024, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, no Palácio da Justiça, compareceram os excelentíssimos desembargadores e as excelentíssimas desembargadoras eleitos e eleitas na sessão extraordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 4 de novembro do ano de 2024, todos e todas, magistrados e magistradas da comarca da capital, promovidos e promovidas, que foram por acesso, pelos critérios de antiguidade e merecimento, aos cargos de desembargadores e desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, conforme atos publicitados no Diário da Justiça Eletrônico, edição do dia 4 de novembro do ano de 2024, os quais prestaram compromisso constitucional e atendendo às formalidades contidas no artigo 13 da Lei Federal 8.429, do ano de 1992, tomam posse solenemente nos mencionados cargos. Queremos, nesse momento, ainda registrar a presença do excelentíssimo desembargador Rogério Menezes, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e da doutora Eliane Recena, procuradora federal. Senhoras e senhores, nesse momento, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ricardo Paz Barreto, fará a entrega dos atos de posse dos excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras, devidamente emoldurado para que guardem esta lembrança de um dos momentos mais importantes de suas vidas. Desembargador Virgínio Carneiro Leão, pode vir aqui à frente já, desembargador Mozar Valadares, desembargador Marcelo Russell, desembargadora Ângela Lins, desembargador André Paminondas e desembargador Hélio Braz. Tá bom. Eles não foram para o meio. Empurrar o presidente. Está meio tudo junto, tá adiantado. Muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares para darmos sequência a esta sessão solene, anunciando a seguir os pronunciamentos que serão feitos a partir de agora. Inicialmente, gostaríamos de convidar para a saudação aos novos desembargadores e desembargadoras
Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, a vice-presidente, doutora Ingrid Zanella. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ricardo Paz Barreto, Vossa Excelência, nossa governadora Raquel Lira, nosso prefeito João Campos, demais autoridades, advogados e advogadas, servidores que aqui estão presentes. É com grande honra que me dirijo a essa ilustre corte em um momento tão marcante, no momento de ratificação do nosso Estado Democrático de Direito, com a posse de 6 novos desembargadores. A participação da OAB de Pernambuco, nesse momento, materializa a importância do diálogo e da construção permanente de parcerias institucionais com o melhor dos propósitos, a efetivação de justiça no nosso Estado. É como voz indispensável da sociedade e guardiã das prerrogativas que a OAB reitera sempre o seu compromisso com a advocacia pernambucana e com a defesa intransigente dos direitos fundamentais, a promoção da cidadania e a garantia dos direitos humanos. É fundamental lembrar que a justiça não pode caminhar sozinha. O fortalecimento das instituições é o alicerce que sustenta essa evolução. E aqui destaco a advocacia como elemento indispensável à realização de uma justiça que acompanhe efetivamente as nossas transformações sociais. Afinal, o ordenamento jurídico deve ser regido sempre pelo princípio pragmático da interação, reconhecendo que o comportamento de cada pessoa afeta e é afetado pelo comportamento das demais, como nos ensina Ferraz Júnior. É no trabalho incansável dos advogados e advogadas, na defesa das garantias individuais e coletivas, que o direito ganha vida e chega ao cidadão. A OAB de Pernambuco, como instituição vigorosa e comprometida, é e sempre será parceira intransigente na construção desse sistema moderno, que efetiva o direito em nosso Estado. As novas dinâmicas que moldam nossa sociedade não podem prescindir de uma reflexão profunda sobre a importância da representatividade e da diversidade na materialização dos poderes. A solenidade de hoje representa, mais uma vez, um marco histórico no Estado de Pernambuco. Pela primeira vez, temos a eleição de 2 mulheres da magistratura a partir de listas exclusivamente femininas. As desembargadoras doutora Andréa Epaminondas e a desembargadora doutora Ângela Cristina. Esse feito é uma demonstração inequívoca do quanto a sociedade pernambucana reconhece a importância da representatividade na efetivação e na construção dos poderes. A OAB de Pernambuco também vive um marco importante. Com imenso orgulho e responsabilidade, fui eleita para presidir a Ordem Pernambucana no triênio de 2025 a 2027. Serei, com muita honra, em mais de 90 anos, a primeira advogada a presidir a OAB. A história está sendo escrita e que sirva de inspiração para que novas gerações encontrem em nossas instituições o exemplo vivo de que a mudança não é apenas necessária, mas possível. Em um dos seus mais célebres pensamentos, Gandhi uma vez disse: a lei de ouro é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. Por isso, a diversidade das perspectivas, a diversidade de perspectiva, não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma riqueza que fortalece o processo decisório e aproxima a cidadania da justiça desse tribunal. O diálogo entre instituições é a chave para a construção de uma justiça eficiente, acessível e democrática. Em Pernambuco, somos mais de 40 mil advogados e advogadas,
profissionais que se dedicam cotidianamente e estão na linha de frente lidando com os desafios e esperanças de milhares de pernambucanos e pernambucanas. A advocacia transforma direitos em realidades com a ajuda deste Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tenho a plena convicção de que os novos desembargadores e desembargadoras que hoje assumem seus assentos nesta Corte trazem em suas trajetórias a sensibilidade necessária para compreender a importância de uma parceria sólida com a advocacia no nosso Estado. O reconhecimento e a proteção sempre das nossas prerrogativas profissionais como um direito inerente à efetivação da justiça e do Estado democrático de direito. Diante desse cenário, como presidente eleita da OAB de Pernambuco, encaro com muito entusiasmo e determinação os desafios que estão por vir, sempre colocando a OAB de Pernambuco como parceira sólida dessa instituição com o melhor dos propósitos. Os 3 anos serão marcados por muitas realizações, fruto de uma gestão que não apenas representará a advocacia pernambucana, mas lutará por ela com coragem, compromisso e inovação. Concluo, senhoras e senhores, com uma mensagem de otimismo e compromisso. A história que estamos construindo reflete um Pernambuco que olha para o futuro, sem perder de vista os valores que moldaram sua trajetória de luta e conquista. Aos novos desembargadores e desembargadoras, desejo sabedoria, coragem e firmeza que sei que terão na condução das suas missões. Parabéns, desembargadora Andréa, desembargadora Ângela, desembargador Hélio, desembargador Mozart, desembargador Virgínio e desembargador Marcelo. A advocacia reafirma o compromisso do OAB de Pernambuco ser a força que impulsiona os avanços e defende incansavelmente o direito e a cidadania. Cada passo que seja dado, seja com ousadia e muita humildade, sempre com os olhos voltados para aquilo que realmente importa, o serviço à cidadania, à justiça e ao direito. Parabéns ao Tribunal de Justiça de Pernambuco com a sua nova Constituição. Parabéns, desembargadores. Senhoras e senhores, na sequência, anunciamos a palavra representando o Ministério Público de Pernambuco, Procurador-Geral da Justiça e desembargador eleito, Dr. Marcos Carvalho. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar o presidente Ricardo Paz Barreto, em nome de quem saúdo todos os desembargadores e desembargadoras desta Corte, saudando também os demais magistrados aqui presentes. Gostaria de saudar a governadora Raquel Lira, presidente Ingrid Zanella, em nome de quem saúdo todos os advogados e advogadas aqui presentes, prefeito do Recife, João Campos. Gostaria de pedir licença também para, em nome do Procurador de Justiça, Ricardo Lapenda, saudar todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Estamos caminhando para o final do ano, no meu caso, encerrando o biênio à frente da Procuradoria-Geral de Justiça. Para tanto, tive a dupla honra de figurar como mais votado na lista tríplice eleita pelos membros do Ministério Público e, em seguida, de ser nomeado pela governadora Raquel Lira, no primeiro dia útil do seu mandato, dia 2 de janeiro de 2023. Em breve, cumpridas as responsabilidades assumidas, sobretudo no que concerne à execução orçamentária, me despedirei também da instituição que foi minha casa durante 25 anos. Presidente Ricardo Paz Barreto, Vossa Excelência tem destacado em várias ocasiões, como recentemente durante as comemorações dos 10 anos da instalação da Câmara Regional de Caruaru, acerca da fundamental importância de um sistema de justiça eficiente e seguro, impactando não só diretamente na vida dos cidadãos que socorrem do judiciário, mas também no ambiente de negócios, atraindo empresas e investimentos para o país e, no nosso caso, para o Estado de Pernambuco, trazendo oportunidades e melhores condições de vida para o nosso povo. Nesse contexto, o ano de 2024 deve ser celebrado, pois obtivemos diversos avanços institucionais.
Foi um ano de diálogo franco, transparente e harmônico entre os poderes e órgãos autônomos de Pernambuco. No âmbito do Ministério Público, com as suplementações orçamentárias, oriundas de projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo e aprovados pela Assembleia Legislativa, dentre outras ações, foram possíveis as nomeações de 30 novos promotores e promotoras de justiça para atuarem no Sertão, diminuindo substancialmente a carência de membros e propiciando uma prestação ministerial mais eficiente para a população daquela região e, consequentemente, uma presença mais balanceada em todo o Estado. Acompanhamos, durante o ano de 2024, o empenho desse Tribunal de Justiça, capitaneado pelo seu presidente, para a criação, após 10 anos, dos novos cargos de desembargadores e desembargadoras, com toda a estrutura física e de pessoal necessárias, sempre visando uma prestação jurisdicional mais eficiente, sobretudo nas demandas mais sensíveis. Também, nesse caso, o Poder Executivo e o Legislativo compreenderam a importância da ampliação, aprovando de forma célere tanto o projeto de alteração do Código de Organização Judiciária, com as criações dos novos cargos, como com a necessária suplementação orçamentária para os seus provimentos. Hoje, estamos reunidos nesta posse solene dos desembargadores e desembargadoras Ayrton Mozar Valadares Vieira Pires, Andréa Epaminondas Tenório de Brito, Ângela Cristina de Noronha Lins Cavalcante, Hélio Braz, Marcelo Rússio e Virgínio Carneiro Leão. Magistrados e magistradas de carreira que ascenderam a essa corte pelos critérios de antiguidade e merecimento, com relevância e serviços prestados no primeiro grau de jurisdição, gozando do respeito e admiração dos membros e membras do Ministério Público de Pernambuco, com carreiras reconhecidas pela comunidade jurídica pernambucana e brasileira, reflexo da excelência, da dedicação e da competência que, ao longo dos anos, se consolidaram na trajetória de cada um e de cada uma das senhoras e dos senhores. Durante a posse formal, recordo do desembargador Hélio Braz, relembrando com muita humildade os seus primeiros dias como magistrado, dos desafios de aplicar os conhecimentos teóricos na prática, no dia a dia forense, quando o ato de presidir uma audiência gerava o frio na barriga, sobretudo sem a possibilidade da comunicação instantânea dos dias atuais. A desembargadora Ângela Lins Cavalcante lembrou sua trajetória de servidora pública do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e nesse Tribunal de Justiça até a chegada à magistratura. O desembargador Virgínio Carneiro Leão emocionou a todos, recordando a importância dos colegas magistrados, membros do Ministério Público, advogados e servidores durante a sua trajetória. Da mesma forma, a desembargadora Andréa Tenório acrescentou a gratidão aos familiares e amigos. O desembargador Marcelo Rússio destacou seu amor pela magistratura, lembrando que decidir é naturalmente alegar uma parte e desagradar a outra, bem como que qualquer jornada profissional é um contínuo aprendizado e desenvolvimento. Por fim, recordo do desembargador Mozar Valadares, destacando influências pessoais, como os magistrados e ex-presidentes deste Tribunal de Justiça, Dr. Demócrito Ramos Reinaldo e João Davi de Souza Filho, bem como as lutas associativas, com acertos e equívocos naturais, mas sempre com o intuito de fazer um judiciário mais democrático e respeitado pela sociedade brasileira. O ato de julgar, solitário no primeiro grau, ficou para trás. Hoje, Vossas Excelências integram um colegiado. É exatamente a história de vida, a experiência profissional, a ideologia, a visão de mundo de cada um e de cada uma que enriquece essa corte, pois a divergência respeitosa é fundamental para impulsionar qualquer avanço. Guardarei na lembrança, a sessão do dia 4 de novembro, quando as promoções foram votadas. A alegria dos amigos e familiares pela chegada de Vossas Excelências aos cargos de desembargador e desembargadora após dezenas de anos de carreira. E aqui destaco, como exemplo da emoção daquele dia, o desembargador Gabriel Cavalcante e a desembargadora Valéria Vanderlei, ao acompanharem a ascensão, respectivamente, da sua esposa e do seu marido. Certamente, melhor do que ninguém, conhecem a alegria, os desafios e as dificuldades para se chegar ao mais alto grau da carreira da magistratura estadual. Desejo sucesso e realização às desembargadoras e desembargadores empossados, com o sentimento de que a chegada de Vossas Excelências
renova essa Corte, que sempre se norteou pela busca incansável pela justiça, com empatia, compromisso com os princípios constitucionais, com os direitos fundamentais do ser humano e com um olhar atento às necessidades de um povo que confia em sua capacidade de aplicar o direito com ética e responsabilidade. Sucesso, muito obrigado. Na sequência desta sessão solene, anunciamos a saudação que fará em nome desta Corte de Justiça do excelentíssimo senhor desembargador André Pires Rosa. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, cumprimento Vossa Excelência e, em seu nome, cumprimento todas as demais autoridades presentes à mesa, já devidamente nominadas pelo cerimonial. Eminentes pares, senhoras juízes, senhores juízes, demais autoridades presentes, senhoras servidoras e senhores servidores deste Poder Judiciário, senhoras e senhores, 9 de dezembro de 2024. Esta é uma data de grande importância. É o dia que o Tribunal de Justiça do nosso Estado recebe solenemente 6 novos integrantes, 2 desembargadoras e 4 desembargadores. É momento de comemoração das magistradas e dos magistrados que veem suas carreiras sendo coroadas pelo acesso ao tribunal, verdadeira promoção funcional. É igualmente momento de comemoração deste tribunal por receber colegas de imensa correção pessoal e profissional, comprometidas e comprometidos com a verdadeira essência do que significa ser servidor público, servir ao povo. Mas a maior comemoração, ainda que silenciosa e por vezes não notada, é a da nossa sociedade, das jurisdicionadas e dos jurisdicionados, razão de ser de nossa existência como Poder Judiciário. Hoje, estamos mais perto de realizar o imperativo constitucional estabelecido no inciso 78 do artigo 5º da Carta da República, qual seja aquele que determina que temos o direito fundamental à razoável duração do processo. O acréscimo do número de integrantes em nosso tribunal, que hoje se comemora, é absolutamente essencial para que os conflitos humanos inerentes a toda a sociedade sejam solucionados da maneira mais rápida possível, permitindo assim que a paz social seja restabelecida e as pessoas possam desfrutar dos direitos que nosso ordenamento jurídico lhes assegura. Um poder judiciário que opere de maneira eficaz é pressuposto inarredável de uma vida digna. E não há dúvida de que hoje, aumentando o número de membros desta Corte de Justiça, damos um passo a mais na direção de uma prestação jurisdicional efetiva e célere. Mas há outra importantíssima razão para que também comemoremos. 2 desembargadoras foram promovidas pelo critério do merecimento. São as 2 primeiras magistradas que chegam ao nosso tribunal a partir das recentes regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Essas regras valorizam a imensa contribuição feminina e reconhecem para com as mulheres uma dívida histórica hoje resgatada com a promoção de magistradas.
Há que comemorar, pois, além do aumento de juízes em nossa corte, a participação de mulheres julgadoras, que hão de trazer novos olhares e novas perspectivas às nossas decisões. De parabéns estamos todos por termos sido um dos primeiros tribunais a normatizar e efetivamente fazer valer as regras que possibilitaram com que hoje tenhamos como desembargadoras as magistradas Ângela e Andréia. Com essas simples, porém sinceras palavras, o Tribunal de Justiça dá as boas-vindas aos desembargadores Virgínio Marques Carneiro Leão, Ayrton Mozar Valadares Vieira Pires, Marcelo Russell Vanderlei, Ângela Cristina de Noronha Lins Cavalcante, Andréa Epaminondas Tenório de Brito e Hélio Braz Mendes. Tenham a certeza, senhoras desembargadoras e senhores desembargadores, que poderão contar com o apoio irrestrito de todos os demais integrantes desta Corte, para que possamos juntos cumprir nossa missão constitucional de realizar a justiça para com aqueles e aquelas que depositam em nós a garantia de seus direitos. Parabéns, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Senhoras e senhores, neste momento, anunciamos para falar em nome dos novos desembargadores e novas desembargadoras, o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Russell Vanderlei. Felicitações. Falarei pelos recém-empossados na qualidade de orador da turma. Quebrando o protocolo, dirijo-me à audiência de antemão para dizer que a última vez que eu fui orador de turma foi em 1975, no Colégio Salesiano. Naquela época, a democracia reinava absoluta. Fui eleito por unanimidade, numa demonstração clara do meu carisma juvenil e, bem, provavelmente por faltar outro candidato. Muitos anos depois, eis-me novamente na tribuna como orador de turma, novamente eleito por unanimidade. A diferença é que o colégio eleitoral diminuiu. Dessa vez, tive a honra de ser aclamado pelo voto único, soberano e incontestável do senhor presidente. Isso tudo numa eleição sem disputa. Para meu alívio, e talvez dele também, as demais desembargadoras e desembargadores acenaram positivamente. Estou enferrujado na função, portanto, desde já, peço desculpas por qualquer tropeço, gafe ou momento de profunda e constrangedora poesia acidental. Nesse diapasão, passemos adiante. Excelentíssimo desembargador Ricardo Paes Barreto Sobrinho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na pessoa de quem nós, calouras e calouros deste tribunal, hoje recebendo homenagens nessa posse festiva,
Saudamos a desembargadora Valéria Bezerra Pereira Vanderlei e todos os demais desembargadores integrantes dessa corte. Excelentíssimo desembargador Francisco José dos Anjos Bandeira de Melo, Corregedor-Geral da Justiça, na pessoa de quem saudamos as demais colegas magistradas e os demais colegas magistrados, as servidoras e os servidores do Judiciário, e, para além, todas as demais autoridades presentes. Excelentíssimo desembargador Itamar Pereira Júnior, é emoção. Estamos muito felizes em compartilhar com Vossa Excelência neste momento singular. E, na sua pessoa, nós, empossados, saudamos com distinção todos os familiares, amigos e amigas aqui presentes. Muito bom tê-los aqui em número tão significativo. Excelentíssimo desembargador Luiz Carlos Gomes Carneiro Filho, membro do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Vossa Excelência muito nos honra com sua presença nesta solenidade. Na trajetória da magistratura, tivemos o privilégio de conviver e aprender com jovens talentosos, como foi Vossa Excelência. Estagiário voluntário, imbuído de idealismo e dedicação. Na sua pessoa, caríssimo e laureado desembargador, homenageamos a juventude que se dedica ao judiciário, nos estágios e nos programas para jovens aprendizes. O caminho é árduo, mas as recompensas profissionais, intelectuais e espirituais são imensuráveis, como nos atesta o seu exemplo. Reverendíssimo Padre Damião Silva, permita-me que estas humildes palavras, impregnadas da mais profunda gratidão e admiração, cheguem até a vossa alma, iluminada pelo Espírito Santo. Ao ouvir suas homilias, sentimos o coração arder com a chama divina, reacendendo em nós a esperança e a fé que nos une como irmãos em Cristo. Caríssimas senhoras e caríssimos senhores, o Tribunal de Justiça, com sede na comarca da capital e jurisdição em todo o território pernambucano, compõe-se agora de 58 desembargadoras e desembargadores. Tudo fruto da visão aguçada da atual mesa diretora, capitaneada pelo presidente Ricardo Paes Barreto, com apoio da totalidade dos membros desta excelsa corte, que, em sua inquietude na busca do melhor aparelhamento do Poder Judiciário, vislumbrou a necessidade imperiosa do aumento do número de câmaras, visando dar a melhor prestação jurisdicional possível. Pernambuco agradece a sua tenacidade no comando dessa nau que navega desbravando novos mares, novos rumos. Por essa atitude, neste momento, se realiza o evento festivo de posse das noviças e dos noviços desembargadores. Em prol da brevidade, faremos comedido anúncio, mesmo que despiciando, sobre as qualidades das nobres empossadas e empossados, estando certos, ainda, de que o mundo já as conhece muito. Desse modo, licenciados, seremos concisos, quebrantando protocolos. Pois bem, neste sentido, optamos por homenagear algumas figuras exponenciais desta Casa de Justiça e outras que a ela se associam com seu trabalho. Tal tributo advirá ao longo do discurso. Com esse preito, enaltecemos concomitante as qualidades das eminentes juízas e juízes promovidos a este tribunal. Distinguir seres exponenciais da justiça
que trabalharam pela grandeza da Corte e do Estado de Pernambuco, é reconhecer o impacto significativo e positivo que essas pessoas tiveram e têm no sistema judicial e na sociedade. Tais expoentes da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do magistério, do serviço público, dedicaram e dedicam suas vidas à aplicação justa da lei e à proteção dos direitos dos cidadãos, contribuindo para a integridade e eficiência da justiça. Estendemos nossas homenagens a vossas excelências, membros desta egrégia corte, que hoje nos acolhem com amabilidade. A justiça em Pernambuco, na pessoa de vossas excelências, tem contribuído para a mantença de uma longa e respeitada nobreza na administração da justiça. Isso demonstra compromisso inabalável com a legalidade, a equidade e a defesa intransigente dos direitos dos cidadãos. Em tempos desafiadores, quando o mundo anseia por um sistema judicial mais transparente, eficiente e igualitário, o egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco se destaca como bastião da justiça e guardião dos direitos fundamentais. A busca incessante pela dignidade na prestação jurisdicional e o compromisso com a ética e a probidade são marcas indeléveis desta Corte. Balizas tradicionais inspiram confiança e credibilidade. Que este singelo tributo sirva também como depoimento da gratidão e reconhecimento pelo papel fundamental que o egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco desempenha na construção de uma sociedade mais justa e democrática. E que os predicados que guiam vossas ações continuem a guiar e a promover a justiça, honrando o legado histórico e moldando um futuro mais justo para a coletividade. E nos sirvam, empossadas e empossados, de exemplo a ser seguido. Pedindo-lhes licença para usar a primeira pessoa do singular, falo agora sobre o bairro do Rosarinho. É que a desembargadora Valéria Pereira Vanderlei, minha mulher, em seu discurso de posse nesta corte, no ano próximo passado, afirmou, abre aspas, sou do Rosarinho. Dali saíram 4 desembargadores, comigo agora, 5. O ar que se respira e a poção mágica da água daquele rincão contribuíram, além dos desembargadores, ainda com mais 6 juízes para o nosso Estado. Aconselho quem estiver se preparando para o concurso da magistratura e passar um tempo lá no Rosarinho. Fecha aspas. Pois bem, hoje, soma-se mais 2 pessoas daquele contorno urbano nesta excelsa corte. Sim, o Rosarinho agora dá mais uma desembargadora e um desembargador ao Estado. Estamos orgulhosos dessa estirpe, eu e a desembargadora Ângela Cristina. Como Sua Excelência costuma dizer, somos autênticos rosarinhenses e rosarinhetes. Agora fazemos parte da lista que inclui os memoráveis Valdemir Lins e Itamar Pereira. Itamar Pereira Júnior, Gabriel Cavalcante e Valéria Pereira Vanderlei. Elas e eles, egressos merecidamente da imaginária Corte do Rosarinho, para compor o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Continuo me sentindo licenciado para usar a primeira pessoa do singular e falo agora do sertão do Pajeú e seus arredores. Fui designado para Tabira, na prática, minha primeira comarca. Segundo o fidalgo presidente que me designou, tratava-se da melhor comarca do Estado.
perfeita para um juiz noviço, cheio de garra para o trabalho, disse ele. Mas havia um porém. A designação veio acompanhada de acumulações, no total 5. 5 comarcas: Carnaíba, Afogados da Ingazeira, Tabira, São José do Egito e Itapetim. Todas ao longo do rio Pajeú. Fui, então, juiz na região do Pajeú, sem importar as diferenças de entrância, sem pensar no desafio das distâncias, bem como sem receio de enfrentar o trabalho que isso me impunha. Posteriormente, pelo que me lembro, o desembargador Isaías Andrade Lins acumulou, tal qual o meu exemplo, várias comarcas ao longo do Pajeú, e o bom baiano, nascido em Jacobina, a cidade do ouro, foi primoroso em seu mistério, atrelando o seu jeito baiano de ser com a determinação e a coragem do homem do sertão. Ali há a confluência entre Pernambuco e Paraíba, lugar onde o clima é quente e seco e a região árida padece com longas estiagens. É formidável lembrar que daquele lugar, onde a terra tem sede e a verdura se afasta por meses sem fim, vieram muitos insígnes magistrados a compor a bancada desta Corte de Justiça, tais como, só para exemplificar, nasceu em Monteiro o ministro de Jaci Alves Falcão, que foi presidente do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, e em Pernambuco foi presidente do Tribunal de Justiça e do Eleitoral. De Alagoa do Monteiro veio o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Demócrito Ramos Reinaldo, que foi presidente deste Tribunal de Justiça e corregedor regional eleitoral. Em Ingazeira, nasceu o desembargador Bartolomeu Bueno de Freitas Moraes, decano e ex-vice-presidente desta Corte. Afogados da Ingazeira, nos deu o desembargador Alberto Nogueira Virgínio e seu irmão, o desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio. De São José do Egito recebemos o desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho. Em Iguaraci veio à luz o saudoso desembargador poeta Manuel Rafael Neto. Na cidade do Prata nasceu o desembargador Etério Ramos Galvão Filho, que foi presidente e corregedor-geral deste Tribunal de Justiça. Geraldo Magela Dantas Campos, nascido em São José do Egito, filho do juiz de direito Fausto Dantas de Oliveira Campos e tio dos desembargadores Fausto e Luciano Campos. Foi o magistrado fundador da comarca de Tabira em 1949. Ele se tornou desembargador em 69. Foi corregedor-geral de Justiça, ex-vice-presidente e assumiu a presidência do tribunal em 1975. Também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Fausto de Castro Campos, seu sobrinho, atual vice-presidente deste Tribunal de Justiça, atuou como magistrado em Afogados da Ingazeira. Atuaram também na região o desembargador Fernando Cerqueira, ex-presidente desta Corte e atual corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Mauro Alencar, ex-corregedor daquela Corte Eleitoral. O desembargador Eudes dos Prazeres França. O desembargador André Vicente Pires Rosa e o desembargador Luiz Gustavo Mendonça de Araújo. Hoje, aqui chega Ayrton Mozart Valadares Vieira Pires. Serão 4 laudas só para falar de Mozart. Nascido na cidade de Tabira, que teve como primeiro prefeito eleito pelo voto popular seu avô, o senhor Pedro Pires Ferreira. Só o fato de ser tabirense o torna marco a ser seguido. Ele já traz na bagagem uma vida inteira em defesa da magistratura nacional, na presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação dos Magistrados de Pernambuco, buscou incansavelmente
medidas que aproximaram o judiciário da sociedade e promoveram uma melhor prestação jurisdicional para um judiciário forte e legitimado. E eu, tendo sido juiz do Sertão do Pajeú, também chego, e muito se atribui essa chegada à minha judicatura na desafiadora, mas tão abençoada região. Como o Rosarinho, aquelas terras mescladas com o sertão paraibano, também fez muitos desembargadores e ministros. Não precisa ali ter nascido, basta ter judiciado por lá e a pessoa felizarda se torna elegível ao grau mais alto da magistratura pernambucana e nacional. E tal qual o conselho referente ao Rosarinho, acresço, para quem quer buscar alçar o 2º grau da magistratura, mais uma dica. Desta feita, arrisco poetizar, com a inspiração adquirida ao longo dos meus dias nas margens do rio Pajeú. Juiz e juíza almeja a toga superior. Leva o rosário, busca novo valor. A lista de antiguidade, um fardo a suportar. No Pajeú distante, a solução irá encontrar. Sertão pernambucano, fronteira da Paraíba, terra árida e quente, justiça que redime e alivia. Lá, o tempo corre lento, a experiência se acumula, promoção almejada, em breve se formula. Deixe o conforto da cidade, a comodidade do lar. No interior profundo, um novo valor vai se moldar. Entre cabra e bode, viola e canção, justiça se faz com suor e devoção. E quando voltar, com a missão cumprida, a toga do tribunal será merecida, pois no Pajeú distante aprendeu a lição, que a verdadeira justiça está no coração. Era para ter aplaudido, viu? Vai empolgando, vai empolgando. Falei de um lugar do nosso querido Brasil que mostra grande envergadura quando o seu povo resolve voar. É o voo das histórias pessoais e reais de gente como a gente que conectam e valorizam a justiça no nosso continental país. Os demais 4, além de Mozart e eu, que hoje sobem os degraus desta casa, não tiveram esse algo mais. Contudo, possuem predicados excelentes que os fizeram alcançar o 2º grau, dispensando aquele plus do Pajeú. Cada um traz consigo aspectos únicos e notáveis, que de modo simples fazem a diferença e que lhes concederam conquistas específicas. Foram dedicados, criativos e perseverantes, como a judicatura assim exige. São Andréa Epaminondas Tenória de Brito, recifense de nascença. Andréa tem alma sertaneja, desde quando viveu no interior e morou em várias comarcas, pois seu pai era magistrado. Segundo afirma, tem a alma sertaneja molhada pelo sal da praia de Boa Viagem. Um privilégio, assim exalta. Formou-se na Faculdade de Direito do Recife, onde também seu pai estudou, e foi seu professor da cadeira de Direito Civil. Na qualidade de alunos, sentaram-se nas mesmas carteiras, de madeira e ferro, na casa de Tobias. Ela hoje guarda essas lembranças com carinho em sua memória. Magistrada, há alguns anos, não vou dizer quanto, foi assessora do desembargador do TJPE, João Davi de Souza Filho, e promotora de Justiça do Estado de Pernambuco. A primeira comarca em que atuou foi Tacaratu. Por fim, chegou à comarca do Recife, sendo titularizada na 12ª Vara de Família e Registro Civil desta capital, onde trabalhou por quase 26 anos, deixando ali um legado memorável. Virgínio Carneiro Leão foi desembargador eleitoral,
e corregedor-geral do Tribunal Eleitoral de Pernambuco. Ainda no TRE, ocupou a função de diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Integrou a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do nosso Estado. Foi supervisor e coordenador da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. Foi juiz-diretor do Foro do Recife. Atuou como assessor da vice-presidência e também da presidência do Tribunal de Justiça em gestões distintas. Foi promotor de justiça, com exercício na circunscrição, com sede em Afogados da Engazeira. Daí ter uma parte da carga briosa do algo mais do sertão do Pajeú. Destaca-se pelo caráter pacificante na conciliação de conflitos. Integrou a missão da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, com o objetivo de implementação e supervisão de programa de apoio ao Poder Judiciário de Moçambique. Integrou as comissões de elaboração do Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Hélio Braz Mendes, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, também é um exemplo de apaziguador de conflitos. Professor de mediação de conflitos, Direito da Infância e Juventude, da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. Tem formação acadêmica e experiência na área de Direito e Psicologia, com ênfase em Direito Penal, Direitos Humanos, Direito de Família, Infância e Juventude, atuando principalmente na mediação de conflitos, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos, com formação completa em docência pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado. E a Rosarinhete, Ângela Cristina de Noronha Lins Cavalcante. Natural do Recife, Ângela Cavalcante tem no seu saudoso pai a principal referência na escolha pela área de Direito. Observar os seus modos de conduzir as questões da vida em sociedade, com retidão e formação humanística, foi uma referência profissional muito importante na minha vida. Assim, faz questão de lembrar. A graduação em Direito e a pós-graduação em Direito Público e Privado foi efetivada na Faculdade de Direito do Recife. Quando Ângela ainda era muito jovem, iniciou a sua atuação no TJPE junto à Corregedoria Geral da Justiça, que, na época, tinha como corregedor-geral o então desembargador Carlos Xavier Paz Barreto, sobrinho, pai do nosso atual presidente, desembargador Ricardo Paz Barreto. Mais tarde, ingressou no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo trabalhado na assessoria de gabinete dos juízes, hoje ministros, Castro Meira e Francisco Falcão. Ângela é casada com o também desembargador, o eminente Gabriel Cavalcante Filho. Juntos, eles são pais de Gabriel Neto e de Daniel. Os dois filhos, seguindo o exemplo dos pais, seguem a carreira jurídica. De mansidão incomensurável, Ângela pratica atividades que define como terapêuticas a pintura e o cultivo de orquídeas. Leitora ávida, assenta sempre que gosta do cheiro do livro novo. Seu algo mais vem do Rosarinho. Como já afirmei, ela hoje se apresenta como Rosarinhete. Tal qual nossos antecessores citados alhures, em critério não enumerador, torço para que muitos desta corte, inclusive os que ora assumem, cheguem ao Supremo Tribunal Federal de Justiça e ao Supremo Tribunal e ao Superior Tribunal Federal. Não é nenhum desejo vazio, é a continuação da força da escola do Recife no contemporâneo panorama intelectual. Somos desembargador Rogério Medeiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que hoje abrilhanta esta sessão, gente de Pernambuco, ou aqui acolhidos como filhos da terra. Somos polemistas clássicos. Usamos palavras para julgar sem persuadir, mas para convencer. Somos atípicos, desiguais, fora da linha normal, com versificação no sangue e na alma. Buscamos as regras estabelecidas, escrevendo e pronunciando a lei.
mas com certo modo diferente. Até implicamos com as normas cultas da gramática, jeito só encontrado nessas plagas. Nossa toga usa voz sob a balizada etimologia, ortografia, sintaxe e com prosódia que traduzem, em particular a eloquência, a paisagem de nossa cultura jurídica de identidade rica, vibrante e diversa. E nós, que hoje migramos para este novo mundo, trazemos na algibeira a carga útil para nos unir nessa inter-relação pessoal e social. Estamos prontos para escutar o clamor dos jurisdicionados na defesa do direito. Aqui, a justiça encontra e encontrará sempre seu sustento. Nossas decisões serão refúgio, nossa dedicação, conforto. Os que vêm a este Palácio da Justiça, apoiados na esperança, podem ficar confiantes, pois estamos chegando para nos juntarmos aos mais antigos e dar continuidade ao trabalho profícuo desta casa. Que Deus nos ilumine neste novo caminho. Nesses tempos, comemora-se os 202 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A casa se transformou em símbolo da história jurídica e cultural do Brasil. Transformações igualmente perpetradas na própria alma do TJPE. Assim é que, senhora governadora, dentro de curto período, corrigiu-se uma falha histórica de desigualdade de gênero. Hoje contamos com 4 mulheres nesta casa. 4 mulheres incríveis que exemplificam, tal qual Vossa Excelência, governadora Raquel Lira, a capacidade e a determinação da mulher pernambucana. É insuficiente, ainda é um pingo, senhor prefeito João Campos, mas é o quádruplo do que havia até bem pouco tempo. Pernambuco, em todas as suas letras, se escreve com o P dos poetas, o E das emboladas, o R dos repentistas, o N de Luca e seus leões, o A dos artesãos, o M dos maracatus, o B da Batalha dos Guararapes, o U das usinas de açúcar, o C do chorinho, do carnaval e do cordel, e o O, olindense, a cidade de nossa origem. Mas a grandiosidade de Pernambuco, no qual o virtuosismo é venerado, se reflete em especial pelas lutas de nossas mulheres e se escreve de A a Z, com o nome de cada uma delas marcado na história com brandura e amor. Nelas, a pernambucanidade se manifesta como uma chama inextinguível, um legado de força e resiliência que inspira e ecoa por gerações. As mulheres dessa terra e as por esse rincão acolhidas como filhas, carregam em si a força do nosso sol, a bravura do nosso mar e a doçura da nossa cana-de-açúcar. Elas são a prova viva da fibra audaz que pulsa no coração de Pernambuco. Outrossim, agradecemos às desembargadoras e desembargadores a confiança que depositaram em cada um de nós, desculpem, ora aportando no novo desafio. Procuraremos honrar a deferência concedendo nossa parcela de esforço na batalha para manter esse tribunal nos píncaros da glória. Estamos aqui hoje sob a influência e apoio de nossos familiares, esposas e maridos, filhas e filhos, noras e genros, netas e netos. Neste ponto, permitam-me, senhoras e senhores, partir da gênese da união entre mim e minha mulher. Eu e Lela, nos próximos dias, celebraremos o 50º aniversário de namoro. E no abril vindouro, as bodas de Esmeralda, 40 anos casados. Homenageio em especial você,
minha eterna namorada, que tornou minha inflação de sonhos na essência concreta desse movimento duradouro. Acomodo minha cabeça em seu delicado e aconchegante colo. Inundado de júbilo no coração, somos um casal bem casado, bem animado, graças a Deus. Para você. Na pessoa de Valéria, cumprimento e homenageio as mulheres e maridos, companheiras e companheiros dos homenageados e homenageadas. 2 anjos graduados nasceram numa mesma família. Tal fato nunca antes fora visto lá no Reino Sublime. Foi essa a causa do reboliço entre os arcanjos e do alvoroço ocorrido no céu. Aquele presente divino veio montado numa estrela matutina e brilhante. Mais uma anjinha nascia na nossa casa. Desse modo, narrando sobre as nossas angelicais filhas, Mirela e Milena, cumprimentamos e saudamos as filhas e filhos das homenageadas e homenageados. Na pessoa de Paulo Umbelino, saudamos todas as noras e genros, sintam-se igualmente todas e todos reverenciados nesse instante. Na pessoa de Ben Rússio Umbelino, está atrelando por aí? Nosso querido netinho, encantadora magia em nossas vidas, saúdo e agradeço a cada uma das netas e netos das desembargadoras e desembargadores. Vocês são uma das legítimas provas do amor de Deus entre nós. Fiz uso dessas homenagens para, igualmente, afirmar a admiração pelos que fazem e fizeram a justiça pernambucana desde os primórdios até hoje, e, de modo especial, por aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram e contribuem para o brilhantismo do nosso judiciário, no último século e no atual, em especial ligados a nós, ora empossadas e empossados. Em nome dos homenageados, escolhi dirigir-me a vocês relembrando alguns ícones com os quais tive a oportunidade de conviver e conhecer pessoalmente. Permitam-me falar um pouquinho sobre alguns que conheci de perto. Vamos relembrar juntos. O juiz Luiz Tenório de Brito, fundador da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, presidente da Associação dos Magistrados de Pernambuco e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Pelo seu legado, o magistrado dá nome à maior honraria da SMAP, a Medalha de Honra ao Mérito, pai da desembargadora Andréa Epaminondas Tenório de Brito. O jurista, professor e escritor Nilzado Carneiro Leão, advogado, doutor em Direito, com extensão universitária na Universidade de Pádua, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de Lyon e na Academia de Direito Internacional de Haia. Imortal da Academia Pernambucana de Letras, autor de centenas de produções literárias, defensor emérito da Defensoria Pública Estadual, pai do desembargador Virgínio Carneiro Leão. O desembargador João Davi de Souza Filho, como juiz na capital, atuou em varas de família durante longos anos, dando exemplo de dedicação ao trabalho, capacidade e probidade. Foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi corregedor-geral da Justiça e depois assumiu a presidência desta casa. Foi também juiz eleitoral e assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, sogro do desembargador Ayrton Mozart Valadares Pires. O desembargador Valdemir de Oliveira Lins, ex-presidente desta Corte, foi promotor e procurador-geral do Estado, escritor, se dedicou a escrever artigos e contos. É dele a festejada obra da função do Ministério Público na repressão do crime. Seu bom humor, seu humanismo e seu empreendedorismo ainda ecoam dentre o meio jurídico. Pai da desembargadora Ângela Cristina de Noronha Cavalcante. Essas pessoas lembradas face à minha convivência, à parte os demais com os quais não tive proximidade, reverencio nossos queridos familiares,
homenagem que se estende às amadas mães de cada um de nós, empossadas e empossados. Tendo feito essas homenagens que consagram esta casa e as horas empossadas e empossados, permitam agora rematar essa fala, trazendo com ela duas referências de pessoal e intensidade emocional que merecem eterna gratidão. Um dos magistrados que viveu neste Palácio da Justiça, é de sabença geral, foi meu sogro, o saudoso desembargador Itamar Pereira da Silva. Ele, em especial, era alegre e descontraído. Dizem que era um ser de luz. Positividade e leveza eram sinônimas em sua alma. Causava bem-estar por onde passava. Cheio de bondade e de espírito dialogal, transformou a muitos, com senso de humor, humanismo, carisma, ética e otimismo. Era um grande contador de histórias verdadeiras, viveu intensamente, nos divertiu muito. Por último, com a mais sincera e profunda emoção, lembro de outro grande nome da magistratura pernambucana, elogiado e querido por todos, missionário do direito, usou a palavra e a pena pelo bem público, pela justiça. Homem cuja presença iluminou nossas vidas e cujos feitos permanecerão gravados em nossa memória. Com profunda gratidão e respeito, celebramos a vida e a contribuição daquele querido juiz. Sua missão aqui entre nós foi interrompida há cerca de 1 ano, de modo abominável. Grande infelicidade. Seu talento, que continuava em livre expansão, foi ceifado por ato incompreensível. Ele que aqui na terra fez o bem de diversas maneiras, voltou ao céu, seu lugar de origem. Assim ele era, um mundo encantador, pueril, alegre, cheio de vida, de amigos e cultivador do amor. Bondade era sua carteira de identidade. Foi-se um juiz, ficou-nos o personagem legendário. A toga se foi, a lenda se vestiu de eternidade. Ficaram aqui os valores que exemplificou e que continuarão a nos inspirar. Seu legado permanecerá conosco para sempre. Busquemos conforto em uma das glosas do saudoso poeta sertanejo, desembargador Manuel Rafael Neto. Muitas vezes tivemos despedida, por breve tempo ou curta temporada, quando a dor da saudade na saída doía muito pouco ou quase nada. Mas agora, ao término da lida, já concluída essa vital jornada, a tortura da dor é mais pesada do que pode sentir a alma sentida. Da lembrança da tua companhia, do conforto da tua fortaleza, das vantagens da tua intimidade, só me resta a esperança de que um dia a bondade de Deus me dê certeza de um novo encontro lá na eternidade. Eis o nosso tributo à vida e ao legado do querido e muito saudoso juiz Paulo Torres Pereira da Silva e à vida de todos os homenageados. Agradeço em meu nome e das novas desembargadoras e desembargadores. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra para a sua saudação, excelentíssimo prefeito da cidade do Recife, João Campos. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar o presidente desembargador Ricardo Paz Barreto, saudar a governadora Raquel Lira,
saudar Marcos Carvalho, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Lhe parabenizar também, Marcos, pela nova missão que irá conduzir nessa casa. Saudar a amiga e presidente da OAB, Ingrid Zanella, e saudar todos os novos desembargadores e desembargadoras, desembargador Virgínio, desembargador Mozart, desembargador Marcelo, desembargadora Ângela, desembargador Andréa, desembargador Hélio, por este dia tão especial. Minhas palavras serão poucas, rápidas, mas eu não podia deixar de estar aqui hoje, parabenizando esta casa, essa instituição, saudar em nome do desembargador Marcelo, parabenizar pela bonita condução das palavras. Quando o senhor disse que tinha servido no PAGEU, sei que tem alguns filhos do PAGEU aqui como desembargadores, eu tinha certeza que tinha que ter uma poesia, né? Diz que no PAGEU primeiro aprende a recitar, depois a falar. E quando o senhor falou do Rosarinho, já começaram a lançar os empreendimentos imobiliários aqui só para estudante de direito. Para vir para cá tem que passar por lá, no Recife. Mas, brincadeira à parte, eu queria parabenizá-los. E eu conversava com o doutor Ricardo da relevância do dia de hoje e principalmente pelo que nos une. Todos nós aqui escolhemos, de alguma forma, a vida pública e o serviço público como missão de vida. E esta lista histórica aqui de 6 nomes, com a presença de algo importante na composição de gênero, que é algo muito relevante, bem dito pela presidente Ingrid, todos tiveram uma vida dedicada ao judiciário, à carreira da magistratura e à capacidade de servir ao povo. Então, uma trajetória que culmina nesse ponto alto de estar no tribunal, de poder saber que tantos desejaram ou gostariam de estar aqui e não tiveram a mesma trajetória, eu acho que aumenta ainda mais a responsabilidade e o senso de estar nesse lugar. E, ao mesmo tempo, num momento desafiador, onde a gente vê a crise da institucionalidade, Brasil afora, mundo afora, o desafio que as instituições democráticas têm vivido, a responsabilidade e a necessidade de boa convivência e harmonia, e por que não, aqui do Recife, de Pernambuco, falar da responsabilidade, doutor Ricardo, que essa casa tem. E aí fazer uma homenagem ao senhor por essa condução, por ter conseguido, na sua liderança, ter construído um incremento importante para esta casa, um novo porte, um novo tamanho, com a sensibilidade e a condução que a gente sabe que é própria de um líder. Então, parabéns pela condução, parabéns ao Tribunal de Justiça, aos agora empossados desembargadores e desembargadoras, e eu não tenho nenhuma dúvida de que, mais uma vez, veremos ciclos onde Pernambuco e Recife serão referências pela força, pela capacidade de respeito e de harmonia entre as suas instituições. Então, fico muito feliz, enquanto prefeito de Recife, de estar aqui e saber que outros 183 prefeitos no estado de Pernambuco também prezam por essa boa convivência e harmonia. É no tempo da paz, no tempo da boa convivência, que as flores nascem, que a primavera acontece e que as pessoas crescem. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade aqui com o Tribunal de Justiça no estado de Pernambuco e na cidade do Recife. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento a palavra da governadora Raquel Lira. Senhores e senhoras, boa noite. Dizer também do privilégio de viver um momento como esse, cumprimentar o presidente da casa, doutor Ricardo, dizer de que fiquei muito feliz pela comemoração, né, que houve junto com o doutor Frederico, desembargadores que atuam em Caruaru, Paulo Augusto está aqui, e que lutaram pela Câmara Regional, que se tornou realidade há 10 anos passados, e pela justa homenagem que lhe foi feita, concedendo o título de cidadão caruaruense. Tenho certeza que o senhor também, como filho do país de Caruaru, vai sempre ter na sua mente, no seu coração, o cuidado com o povo do interior. Quero cumprimentar aqui o prefeito do Recife, João Campos,
Marcos Carvalho, aqui marcando uma de suas últimas solenidades na condução de Procurador-Geral de Justiça e assumindo uma nova missão muito em breve. Cumprimentar aqui o deputado estadual Alberto Feitosa, em nome de todos os membros da Assembleia Legislativa. Cumprimentar a Ingrid Zanella, a primeira mulher eleita presidenta da OAB. Temos muita coisa juntas, boas, para fazer pela frente. Cumprimentar os novos desembargadores que aqui estão, doutor Virgínio, doutor Mozart, doutor Marcelo, doutora Ângela, doutor Hélio Braz, parabenizá-los a todos pela trajetória irretocável à frente, né, de cada uma das carreiras desenvolvidas pelos senhores. Né. Como procuradora, tive a oportunidade de conviver muito com a doutora Ângela, lá como representante ainda da Procuradoria da Fazenda, discutindo as nossas execuções fiscais infindáveis. Graças a Deus o tempo melhorou, terminamos um bocado dessas ações, desjudicializamos. A inteligência artificial veio para melhorar o nosso trabalho, para que a gente possa centrar força e fogo, não que não seja importante a arrecadação, mas arrecadar aquilo que verdadeiramente pode vir para o Estado. É muito bom. Em seu nome, doutora Ângela, também dar um abraço e dizer do meu respeito a todos e a cada um que hoje assumem essa nova missão, agora oficialmente. Cumprimentar os membros do nosso governo, em nome de Bianca, Procuradora-Geral do Estado, Túlio Vilaça, da Casa Civil. Dizer que aqui estão... cumprimentar meu querido professor Sérgio, dizer, doutor Sérgio, que tive a oportunidade também de, nos bancos da Faculdade de Direito do Recife, aprender muito com o senhor, assim como para fazer os cursinhos que fiz, para os concursos da vida que passei. Cumprimentar aqui a doutora Eliane Recena. Doutora Eliane, eu tive a oportunidade de ser estagiária dela na Procuradoria Regional da República. Aprendi muito, aprendi a focar naquilo que importa, a poder desenvolver a capacidade de raciocínio, de lógica, né? Muito aprendizado. Cumprimentar Carlos Neves, aqui representando o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, doutor Hélio Siqueira Filho, representando o TRF da 5ª Região, minhas senhoras, meus senhores. Hoje eu venho aqui não só para parabenizar a posse dos novos desembargadores e desembargadoras. Tive a honra de, junto com o doutor Ricardo, construir esse momento. Ele queria, desde o primeiro dia, praticamente, que tomou posse, que os recursos já pudessem ser designados para o Tribunal de Justiça. Eu ainda consegui convencê-la a esperar mais um pouco, até eu ter dinheiro, o governo, para poder fazer esse movimento importante para o fortalecimento do Poder Judiciário em Pernambuco. Doutor Humberto, feliz por estar na 1ª divisão agora. A gente tem aqui uma alegria de poder perceber e acompanhar pessoas do bem chegando para reforçar um trabalho que se faz em Pernambuco em busca de maior justiça social, de maior democracia e verdadeiramente fazê-la poder acontecer na vida do nosso povo. Eu, particularmente, como governadora do nosso Estado, quero agradecer a parceria que o Poder Judiciário de Pernambuco tem feito com o governo do Estado de Pernambuco. E poderia falar sobre diversas áreas, e vou citar aqui especificamente sobre habitação popular, através do programa Moradia Legal, a quantidade de títulos de regularização fundiária, de títulos de propriedade que entregamos a pessoas que há décadas esperavam por esta oportunidade. Dizer que o melhor, por mais que a gente já tenha feito muito, ainda está por vir, diante de tantas áreas que a gente tem conseguido fazer juntos, não só com o governo de Pernambuco, mas com diversas prefeituras ao longo do nosso Estado. Cumprimentar e agradecer pela parceria, pela solução do desafio também de décadas dos edifícios caixão em Pernambuco, fazer um cumprimento especial ao desembargador Eric, que, junto ao Núcleo 4.0, com a Justiça Federal, levou adiante uma proposta que, concertada, junto com o governo de Pernambuco, o governo federal, a Caixa Econômica Federal e a Justiça Federal, conseguiram dar solução a centenas de problemas oriundos de edifício caixão que tiveram problemas estruturais e que agora, a partir dessa concertação, têm verdadeiramente os seus proprietários indenizados, os prédios demolidos, para que não haja mais risco para ninguém, e os terrenos destinados para o governo de Pernambuco, para que possa dar o destino público necessário, prioritariamente de habitação popular,
mas também de outros usos públicos, como construção de creche, de praças, de parques e de equipamentos que vão favorecer a maior cidadania do povo pernambucano. Agradecer por essa oportunidade também. Parecia impossível, mas como a gente não sabia, né, conseguimos construir, junto com o governo federal e com todos nós, essa solução, e eu sou muito honrada de fazer parte dessa história. Cumprimentar e agradecer, mais uma vez, ao Poder Judiciário, aqui em nome do Dr. Mauro, a parceria no programa Juntos pela Segurança. O programa Juntos pela Segurança foi editado no ano passado, e a gente já começa, num curto espaço de tempo, a colher frutos dele. Entramos no 8º mês consecutivo de redução de homicídio sistemático em Pernambuco. A gente também, parecendo impossível, quando a gente só via a cada dia ultrapassar as margens de 14 mortes por dia em Pernambuco, mais de 340 mortes por mês no nosso estado, a gente tem, de maneira sistemática, baixado dos limites dos 200, da barreira dos 300, e chegando a menos de 10 mortes por dia. Ainda é muito distante daquilo que a gente entende que deve ser feito, mas já é uma virada de chave muito importante a Pernambuco, que durante os últimos anos figurou entre os estados mais violentos do Brasil. São 2 bilhões e 300 milhões de reais de investimento já acontecendo em equipamentos de proteção individual, em novas viaturas, em novos presídios, como o que a gente conseguiu entregar na semana passada, na contratação de mais de 7 mil novos policiais, cujos custos de formação já iniciaram, e a gente vai ver esses policiais ingressando nas forças operacionais de polícia de Pernambuco já no próximo ano. Já tem gente sendo nomeada no primeiro quadrimestre, no primeiro semestre, no segundo semestre, onde colocaremos mais de 4.800 praças da Polícia Militar para trabalhar junto com a gente. E olha que a gente virou a curva sem nomear um policial sequer. Imagina quando a gente tiver essa força de trabalho nos ajudando para permitir que Pernambuco volte a ser um estado onde a gente possa andar com muito mais segurança e criar os nossos filhos. Eu quero aqui agradecer a parceria, porque não é algo simples a gente se despir das nossas próprias, muitas vezes revelando parte de nossas dificuldades dentro dos poderes que representamos, das nossas, muitas vezes, das nossas despir de poderes que tínhamos sozinhos, para construir as coisas de maneira conjunta. Isso só foi possível porque nós estamos fazendo tudo juntos. Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, tem feito um trabalho incansável para permitir a inversão desses números. Já temos, desses últimos meses, 98% dos inquéritos de feminicídio já nas mãos do Ministério Público. A gente tem um monitor de justiça, onde a gente consegue semanalmente monitorar os indicadores e os processos judiciais para desvendar crimes de homicídios, de crime contra a vida. A gente tem avançado muito também em crime contra o patrimônio, crime de roubo de carga. Temos focado nos crimes que, nas operações policiais que lidam diretamente com o combate ao crime organizado. Em vez de a gente focar a mesma energia em crimes de menor potencial ofensivo, doutora Eliane, sabendo que todos são crimes, a senhora foi muito bem assertiva no momento importante da minha construção de carreira de vida e de compreensão de mundo, mas a gente tem focado muito no combate a crime organizado, em desbaratar quadrilhas, e isso tem surtido um efeito permanente no nosso Estado. É claro que existe decisão política de todos os poderes, mas existe muita gente boa trabalhando no anonimato. Juízes, promotores, analistas, policiais, que todos os dias colocam a sua vida em risco para poder cumprir a sua missão social, de fazer o bem sem olhar a quem, e poder permitir que o nosso Estado possa trazer mais qualidade de vida para o seu povo. Eu teria muita coisa para falar num discurso que foi feito aqui, mas eu gostaria de restringir as minhas palavras a uma palavra de agradecimento ao fim dos primeiros 2 anos do nosso governo. A gente começa a virar a chave no nosso Estado. Pernambuco estagnado já passa a média do PIB do Brasil. Crescemos no semestre passado 4,1% do nosso PIB. Pelo 3º mês consecutivo, somos o primeiro Estado do Nordeste a mais gerar emprego de carteira assinada.
a gente está conseguindo combater a criminalidade, fazer Pernambuco virar a chave no que diz respeito aos números e indicadores da segurança pública, e eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é só o começo, que o que vem pela frente é muito melhor do que o que passou. Portanto, além de celebrarmos o passado, que possamos, sobretudo, querido Padre Damião, sob suas bênçãos e a de Deus, celebrar o futuro que espera por nós e que nós iremos construir todos os dias. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para o encerramento desta sessão solene, com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ricardo Paes Barreto. Querida governadora Raquel Lira, do nosso estado, dinâmica, jovem, sempre elegante e que abrilhanta essa solenidade. Tenho certeza que todos os homenageados e homenageadas estão felizes com a presença de Vossa Excelência, como também do nosso querido prefeito João Campos. São duas pessoas queridíssimas de todos e que a gente fica muito feliz em ver em Pernambuco pessoas tão qualificadas, né, tomando conta dos nossos desígnios. Também se sinta abraçado, prefeito João Campos. Dr. Marcos Carvalho, dublê de procurador com desembargador. Dia 8 de janeiro, com a permissão divina, pela manhã faremos a posse formal do desembargador aqui no Salão Nobre. Todos receberão os convites oportunamente. Muito bem-vindo aqui e em breve, em definitivo, por ato e boa vontade da nossa governadora Raquel Lira. E a minha querida presidente, professora, hoje vice-presidente, mas já eleita, a primeira mulher na história da seccional da OAB de Pernambuco a assumir o cargo de presidente. Hoje, cedo, já é a terceira sessão que participamos no tribunal, o dia está puxado. Prestei uma homenagem à Vossa Excelência, registrando aqui, numa lembrança feita pelo desembargador Marcelo Rússio, da eleição de Vossa Excelência, que nos deixou muito felizes, porque prestigia também a mulher que vai, com muita sensibilidade, gerir a Ordem dos Advogados, tão importante. Todos os demais colegas, as autoridades e amigos presentes que vieram prestigiar esse evento. No início, eu queria fazer um registro. Recebi um ofício do ministro Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que diz assim, cumprimentando-o, foi dirigido a mim, agradeço o honroso convite para participar da sessão solene de posse dos desembargadores e desembargadoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a realizar-se hoje. Havia programada a passagem para estar presente, pois reputo a posse do colega Mozart como desembargador do Tribunal de Justiça um símbolo para a magistratura. Parabéns, desembargador Mozart. Todavia, compromissos profissionais assumidos pela vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça na mesma data impedem minha presença no evento. Solicito a gentileza de transmitir ao empossado os meus sinceros votos de êxito na nova missão. Consoante mencionei, a chegada dele ao tribunal representa uma grande vitória do movimento associativo, um novo horizonte para a magistratura pernambucana. Assinado o ministro Luiz Felipe Salomão. No início da gestão, eu já havia conversado com a nossa governadora, dizendo a ela que pretendia ampliar o Tribunal de Justiça em alguns cargos, eu não sabia quantos de início. Pensei em 5, o desembargador Marcelo ficou de fora, ampliamos para 6, para poder arredondar, né? São 2 câmaras, cada uma com 3, ficou certinho, a conta deu certo, né, os 6. E eu fui, ela disse, vamos conversar e ver, a gente está numa organização financeira aqui no Estado, mas
Tudo bem. Aí eu digo, então deixa eu conversar com o tribunal primeiro, porque eu tenho que ouvir se o tribunal quer ampliar também, não é vontade própria do presidente que assim o faz, mas eu fui recebido por todos e todas com muito carinho e todos, sem exceção, aceitaram a ampliação. Voltei, então, para o Palácio do Governo e conversei com a governadora. Ela disse, presidente, não dá para deixar para o segundo semestre, não, porque esse primeiro semestre está um pouco apertado. Eu disse, veja o ofício aí, é para julho. Ah, então tá bom. E assim foi. A governadora autorizou o acréscimo orçamentário, porque é uma despesa relativamente alta, mas para o serviço que nós prestamos é um valor muito razoável, e foi possível, então, com o sim, encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto que ampliou em mais 6 vagas, depois de mais de 10 anos sem o tribunal ter um único novo membro. Significa que os colegas estavam assoberbados, em especial na área civil, governadora. Gabinetes com 7, 6, 8 mil processos. É uma dificuldade enorme de trabalhar. A gente, com o ok, com o encaminhamento do projeto de lei, a Assembleia aprovou de imediato e a governadora, junto comigo, sancionou a lei que criou esses novos 6 cargos. A gente, com mais 2 cargos que vagaram antes um pouco, foi do desembargador Itabira e do desembargador Fernando Martins, são 8 novatos que chegam ao tribunal. Só resta agora a posse de Dr. Marcos, que está aqui, e aguardar a decisão judicial relativamente à vaga da Ordem dos Advogados, porque me parece que é algo sem fim, não é? 2 liminares, cada uma com um conteúdo, e a gente não pode decidir, não deve decidir antes do trânsito em julgado. Vamos aguardar. Mas o cargo já está devidamente sendo utilizado pelo Dr. Laerte Jatobá. Hoje pela manhã nós homologamos a indicação de Sua Excelência para ficar respondendo pelo gabinete vago, um excelente magistrado, e não vai haver solução de continuidade, vamos continuar com o trabalho. Hoje eu conversei com o Dr. Marcos antes de vir para cá, e ele anunciava que pretendia, pode mudar de ideia, ir para a vaga de Caruaru. Portanto, ele indo para Caruaru, não é, se juntar à equipe do desembargador Paulo Augusto, lá o decano, desembargador e todos os demais que lá estão exercendo sua jurisdição, Dr. Laerte permanecerá aqui na vaga da mesa diretora do desembargador Fausto Campos, na parte criminal, que é exatamente a especialidade dele. Mas, quando tudo estava feito, começaram as dificuldades. Aonde é que esse pessoal vai sentar? Aqui no pleno. Porque os outros colegiados não tem problema. Porque um dia funciona pela manhã, outro pela tarde, resolvido. E aqui? As cadeiras já estão no limite. Como é que faz? Não, deixa online. Não, eu quero que eles tenham assento no plenário. Mas não cabe, puxa para trás, mas tem que pedir autorização ao IFAM. Eu digo, a gente morre tudinho e não chega essa autorização. Essas autorizações de órgãos históricos é complicada, viu? Eu disse, não, eu mesmo vim aqui, desenhei essa bancada aqui, disse, vai ficar aqui nesse cantinho. Não dá tempo de... Os gabinetes, eu quero todos eles prontos uma semana antes da posse. Fui eu pessoalmente, de um por um, os gabinetes foram feitos, organizei os veículos, porque os desembargadores usam veículos de serviço para as prerrogativas e os compromissos, altíssimos compromissos profissionais e também com a sociedade pernambucana que precisam se deslocar. Tudo foi resolvido e numa reunião que fizemos no dia em que tomaram posse, todos tomaram posse não só no cargo, mas como dos seus gabinetes e de seus direitos institucionais. A gente tem feito, governadora, prefeito, nossa presidente Ingrid, uma gestão voltada a aproximar o Poder Judiciário da sociedade. A gente tem visitado todos os setores produtivos do Estado de Pernambuco, indo pessoalmente com outros colegas, visitar, conhecer e entender os problemas que esses organismos passam.
para que a gente, de alguma forma, possa dialogar e ajudá-los na melhoria do investimento em Pernambuco. Pernambuco é um estado que vem crescendo assustadoramente. Um investimento, quase todo dia estamos a escutar anúncios de investimentos em Pernambuco. Mas por que investir em Pernambuco? Por que vir para Pernambuco? Porque o sistema de justiça de Pernambuco, o Poder Judiciário, com o Ministério Público, as advocacias públicas e privadas, e mais os demais organismos, como a Polícia Militar e os demais Tribunal de Contas, nós estamos dando a Pernambuco a famosa segurança jurídica. O investidor não vai para um estado que não tenha segurança jurídica. E a segurança jurídica, quem faz não é o presidente do tribunal, não é a governadora, não é ninguém, são todos os organismos que formam o sistema chamado Sistema de Justiça, que fazem com que Pernambuco seja esse porto seguro. Pernambuco hoje, com um decréscimo enorme do índice de criminalidade. Pernambuco, onde os crimes contra a mulher, os feminicídios, foram reduzidos em cerca de 70% nos últimos meses. Isso significa, governadora, que o sistema de justiça está funcionando e muito bem. Pernambuco é um orgulho. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Pernambuco. É bandeirinha ali, é bandeirinha ali, é bandeirinha aqui. Os carros da nossa frota, todos têm a bandeira de Pernambuco, podem observar, porque a gente tem que dar valor ao nosso Pernambuco, à nossa terra. Então, ampliar o tribunal, num momento como esse, e trazer desembargador Virgínio Carneiro Leão, desembargador Ayrton Mozart, desembargador Marcelo Rússio, desembargadora Ângela Lins, desembargadora Andréa Brito e o desembargador Hélio Braz, é um verdadeiro presente para o povo pernambucano, para os jurisdicionados. Vossas Excelências, fiquem sabendo que eu só não fiz chorar no dia da outra posse aqui, viu? Porque é muito bonito, eu gosto muito que as pessoas tenham oportunidade na vida. Se não fosse essa ampliação, governadora, muitos aqui iam chegar de bengala na mão já no tribunal, já com bastante idade, já perto do fim da carreira. Isso foi possível, e não só para os que entraram, não. Nós teremos algumas modificações no tribunal no ano que vem, principalmente nos anos subsequentes, e muitos que não chegariam sequer no tribunal vão chegar, por conta desse gesto, governador, aqui, de ampliação do tribunal, de diminuição do volume de processos e também de criar 2 câmaras sensíveis, câmaras que estão cuidando de criança e adolescente, da família, de questões e outras questões que merecem um tratamento diferenciado de julgar mandado de segurança, julgar despejo, julgar processos que são mais frios, digamos assim. Lidar com a família, com a criança, com o patrimônio moral dessas pessoas não é fácil. E ficaram 6 desembargadores e desembargadoras com essa missão, o que estão fazendo muito bem. E também o momento histórico pelo qual o tribunal, pela primeira vez na história, dá posse a 2 desembargadoras em listas exclusivas para mulheres. Uma ação afirmativa, governadora, conseguimos ampliar em 100% a força da mulher no tribunal. Tinham 2, agora são 4. Então, duplicou, são poucas, mas em breve muitas virão em seguida. Já temos 2 remanescentes, e se Deus quiser, todas e todos com o tempo chegarão por aqui. Portanto, a palavra sempre é de agradecimento à nossa governadora, ao nosso tribunal, porque unido não só ampliou os quadros, como fez uma eleição tranquila, quase unânime de todos os que para aqui vieram, os 6 que vieram para cá. E já estão mostrando serviço por aí. O desembargador Hélio, essa semana, celebrou um convênio com a Universidade Católica, muito importante para o tribunal e para a universidade. O desembargador Mozart conseguiu um feito histórico, governadora. Assentou mais de 100 famílias no agreste pernambucano, num acordo, num processo que durava anos a fio, como também assim o fez o desembargador Luciano Campos, na Mata Sul de Pernambuco. Então, a gente atua não só
com o empresariado, a gente atua também com os trabalhadores, com os mais humildes, procurando fazer uma justiça corretiva, uma justiça restaurativa daquilo tudo que é melhor no ser humano, a dignidade. E nós vamos, através dessa comissão dos conflitos fundiários, nós vamos, se Deus quiser, em breve, acabar com todos os conflitos múltiplos que ocorrem no estado de Pernambuco. Retirar as pessoas de uma ocupação e jogar na rua significa que elas vão invadir outra propriedade e vai gerar outro processo para o Poder Judiciário. Temos que fazer isso, desembargador Mozart. Compor, o proprietário, inclusive, doa parte das terras para ele se livrar e pacificar a questão. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao desembargador Luciano, e vamos continuar nessa cruzada para melhorar a qualidade de vida dos pernambucanos e das pernambucanas. Portanto, meus caros Virgínio, pela ordem e antiguidade, Mozart, Marcelo, Ângela, Andréa e Hélio, queridíssimo. Deus os abençoe, muito obrigado. Senhor presidente, declarará encerrada a sessão. Com essa fala, nós declaramos encerrada a sessão, tanto a governadora quanto o prefeito têm compromissos institucionais. O hino de Pernambuco ficará tocando, porque não pode deixar de tocar, mas a gente já declara encerrada a sessão. Muito obrigado. Queremos informar que cumprimentos poderão ser feitos no jantar de adesão, que acontece a seguir, no Espetos Prêmio Boa Viagem. Baixinho, sim, baixinho o hino. Isso. Obrigado a todos pela atenção, pela presença. Lembrando mais uma vez, o jantar será por adesão no Espetos Boa Viagem. Pode aumentar um pouquinho. Um pouquinho aí o hino, por favor.